Bom, meus queridos, vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico de hoje, essa mensagem bíblica de hoje, que vai estar no Evangelho de João, né? Nós falamos que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, né? Capítulo 3, versículos de 1 a 16. É um texto bastante conhecido, muitas pessoas já ouviram esse texto, mas às vezes nós ouvimos o texto e não paramos para estudá-lo, pensarmos, dialogarmos conosco mesmo aqui e ver o que é que realmente Jesus quis falar por aquilo. Muitas vezes ouvimos várias pessoas falando a respeito, mas o que significa bem esses detalhes, não é? Então é o João capítulo 3, versículos de 1 a 16. É o encontro da Nicodemos visita a Jesus. Então aqui, começando. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acude Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se for falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, nós podemos observar aqui que na introdução desse texto começa: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O que era fariseu? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Fariseu era um grupo religioso e político que apareceu no período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? É quando encerra-se o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento. Foi um período aproximado de 400 anos, onde Deus não conversou com os profetas. Um período que as pessoas estavam cativas, no caso dos judeus, eles começaram a entrar pela Pérsia, depois vieram os gregos, nas conquistas de Alexandre o Grande, depois vão os romanos,
E esse grupo, justamente, surge aí vários grupos políticos, e entre esses grupos tem os fariseus. Esse grupo era um grupo assim muito seguro a Torá. Era um grupo que era super radical. Era um grupo que sempre estava anunciando conflitos, não aceitava aquela imposição, eles não aceitavam estarem escravos de uma outra nação ali. Então eles eram assim, meio rebeldes com essa situação. E esses fariseus, do nome hebraico, que é o Perurim, certo? O Perurim, como alguns chamam, significa separados. São pessoas que são desligadas, são pessoas que são separatistas, indicando que eles não aceitavam os rituais religiosos daqueles povos que os conquistaram. Eles chamavam de pessoas, povos pagãos, porque adoravam outros deuses, vários deuses feitos pelas mãos humanas. Não adorava o Deus de Israel, o Deus anunciado na palavra, o Criador dos céus e da terra, conforme anunciado lá no livro do Gênesis. E eles sempre estavam, certo, em oposição a isso aí. E se consideravam, entre os judeus, aquele grupo ali, os melhores do que os outros. Porque no tempo de Jesus, eles apareciam na praça, orando em voz alta, dizendo aquilo que fazia. E Jesus, por muitas vezes, bateu de frente com eles, contestou e repugnou a maneira como eles agiam. E isso causou problemas, né? Arreões, ruídos entre Jesus e os fariseus. E esse aqui, esse fariseu com um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ele era aquela autoridade máxima no Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 71 pessoas, onde tinham anciões, sacerdotes e pessoas que participavam ali, que eram responsáveis para cumprimento da lei civil e também da interpretação e aplicação religiosa. Então, os fariseus, entre esses grupos assim, eram aqueles caras ali que estavam, eu estou acima de todo mundo, eu sou melhor que todo mundo, porque eu detenho lei, eu sou a lei. Era como se fosse hoje assim um PhD dentro da teologia, aquele cara lá, topão aquilo ali. E esse cidadão, ele vê o que Jesus está fazendo, ele toma conhecimento, ele observa e ele vai procurar Jesus. O texto começa aqui dizendo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olhe que ele reconhecia Jesus como o mestre e reconhecia que também que Jesus vinha de Deus pelos sinais. Que sinais eram estes? Jesus curava pessoas, curava coisas que eram impossíveis ao homem comum fazer. Curar um aleijado, falar, fique, levante, a pessoa levantar. Ressuscitou mortos. E tudo isso, as pessoas tomavam conhecimento. E ele tinha, Nicodemos tinha esse conhecimento. Então ele falou, olha, ninguém pode fazer esses sinais se não vier de Deus. Então, esse Nicodemos era aquele cara que sabia a lei, ele tinha a lei perfeita decorada, ele entendia da lei, daquele legalista, mas ele desconhecia a essência de Deus. E é isso que Jesus vai impactá-lo. E assim como Nicodemos, em nossos dias, temos pessoas que frequentam denominações, estão dando denominações, não faltam nenhum trabalho, estão ali sempre presentes, conhece a Bíblia, conhece versículos decorados. Quando você fala versículo tal, 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 ele já tá, até sabe de cor, então já sabe, vai rapidinho lá e olha. Você fala de algum texto que na Bíblia, ele fala, tá, isso aí está no livro tal, tal, tal. Conhece, manuseia até bem a Bíblia, mas não foi convertido. Existem pessoas pregando a palavra, ali estão em púlpitos, mas não entenderam a essência.
é o que Jesus Cristo vai mostrar a Nicodemos. Olhe, se você não nascer de novo, não fará parte do reino de Deus. Não é necessário, olhe que ele reconheceu Jesus como mestre, ele disse que quem fazia aqueles sinais, ele reconheceu que tinha que vir de Deus, mas ele não tinha o entendimento da palavra. Saber versículos de cor, saber falar, fazer um discurso de um texto, princípio, meio e fim, ter uma boa oratória, não significa que você está fazendo parte do reino de Deus. É necessário um novo nascimento. E é isto que Jesus vai acabar de mostrar para ele nesses momentos. Vamos ver aqui os versículos. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na nossa linguagem aqui, na nossa civilização, na nossa cultura, quando você quer chamar a atenção da pessoa, fulano, ó, preste atenção a isso. Na cultura, até hoje, hebraica, aquelas pessoas, os hebreus, aqueles israelitas, certo? São chamados de judeus, muitos ali, porque eles viviam na Judeia. E tem o judaísmo, que é a prática religiosa. Nem todo judeu, porque pertence ali à Judeia, é da prática religiosa do judaísmo hoje, certo? Tem os cristãos lá nesse meio. Às vezes isso causa muito assim impacto. Ah, fulano é judeu, pensa que é praticando judaísmo. É só porque está naquela região da Judeia. Então, naquele tempo, muitos eram da região da Judeia, certo? Mas não eram judeus na essência da religião, da religiosidade. Então, nesse caso aqui, quando você vê que o versículo 3, respondeu Jesus, em verdade vos digo. Toda vez, na cultura daquele povo, quando você vê assim, ó, em verdade, essa repressão, em verdade, digo, significa pare tudo que você está fazendo e preste atenção agora mesmo. Esse é o significado quando você vê essas repetições na Bíblia, em qualquer situação. Pare tudo, porque o que eu estou falando é muito importante. Então, no nosso processo aqui, se a gente não souber desses detalhes, como é o pensamento daquele povo, a gente lê assim e fala, por que essa repetição? Porque é verdade, por que faz falar tudo isso aqui? Mas é algo importante. E até hoje é assim. Não mudou esse costume, certa maneira deles serem. E Jesus fala, chama a atenção deles aqui. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou assim, sem entender. Poxa, nascer de novo? É isso. E ele perguntou ao mestre, mestre, então como é possível? Então eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe novamente para nascer? Isso é possível? Ele faz essa pergunta. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus olha para ele e responde, em verdade te digo, ou seja, preste muita atenção que eu vou falar com você, que isso é importante. Jesus quis dizer para ele ali, certo? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. E Nicodemos continuou sem entender. E tem muitos que estão na igreja, ouvem a palavra que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, sabem essa história, mas não compreenderam ainda o que é a salvação. Da mesma forma, aquele doutor, aquele que era a pessoa responsável por explicar a Torá, não tinha essa compreensão. Ele não tinha nascido de novo, que foi o termo que Jesus Cristo usar. Ou seja, o que é nascer de novo? Como Jesus explicou aqui, o que é nascer da água e do Espírito? Significa que é necessário, quando você tem um verdadeiro encontro com o Pai Celestial, você parar, entender e você mudar
totalmente, é como um novo nascimento. Eu caminhava assim, eu tinha um pensamento, as minhas ações eram desta forma, porém, a partir de agora, eu vou modificar a minha maneira de agir, a minha maneira de ser, por completo. E o que é mudar por completo? Então, só as pessoas ruins mesmo que vão fazer essa mudança? Não, tem pessoas que são pessoas sociais, pessoas boas, pessoas de bom comportamento, pessoas que não prejudicam as outras, procuram não prejudicar as outras, até são bondosas, ajudam as suas atitudes, mas ela não teve encontro com Cristo ainda. E não é pelas obras que nós somos salvos. Salvação só por intermédio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ali naquele momento, ainda não tinha ido para a cruz do Calvário. Ele tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Então, até aquele instante, para perdoar os pecados, era necessária a imolação do Cordeiro, que representava simbolicamente o que iria acontecer com Jesus na cruz, para ter a salvação. Aquele sangue que Jesus ia ser derramar na cruz em favor de muitos. E Nicodemos não entendia isso, ele aplicava a lei, mas não. É como uma pessoa que estuda matemática, às vezes o cara sabe, aplica as fórmulas, mas você perguntar por que isso, ele não sabe lhe explicar por que surgiu aquilo. Ele sabe aplicar, isso aqui é isso aqui, certo? Então, é parado aquilo ali, engessado. Então, tem muitas vezes pessoas também engessadas dentro da igreja, que só repete as coisas, mas não houve mudança na sua vida, não houve realmente um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. E nessa palavra, nessa discussão aqui, Jesus vai mostrar com muita ética, vai mostrar isso a Nicodemos. E aí vai Jesus, verdade é verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha só, aquele pessoal, aqueles fariseus, eles se orgulhavam, se gabavam. Olha, eu dou o meu dízimo de todas as coisas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo o sábado, aquilo ali. Tudo que a lei exigia, eles diziam que cumpriam e podiam fazer daquilo ali, faziam melhor do que os outros. Mas a prática do amor, eles não tinham. E muitas vezes Jesus mostrou isso a eles em forma de parábolas, chamando, conversando, orientando. E eles eram tão assim presos à lei que também Jesus foi aos fariseus que Jesus falou: olha, vocês são como um sepulcro. Por fora vocês são bonitos, com mármore todo arrumadinho, mas dentro são podres. De que adianta toda essa preocupação sua de guardar o sábado, de dar o dízimo de tudo, se você não pratica o amor ao próximo? E não é um amor visível aos homens por conveniência, para que as pessoas falem, ah, fulano é uma pessoa boa, fulano faz isso, fulano faz caridade. É um amor natural, é espontâneo, que vem de dentro, que só Deus pode dar isso a você. Não é algo que você fala, eu vou fazer para ter, é algo que você recebe pelo Espírito Santo de Deus e muda totalmente a sua maneira de agir. Você fazia caridades, você dá caridades, mas agora você tem um motivo especial. Você sente um prazer diferente, sente uma alegria diferente porque está fazendo aquilo. Se você falava de Deus antes, você, quando o Espírito Santo vai para você e toca em você e lhe convence, você fala de uma maneira especial. Porque quando você abre a sua boca, o Espírito Santo lembra de todas as coisas que o Pai revelou. E aí você coloca isto. Então não é pela ação do homem que eu vou herdar. Como o jovem rico, uma vez chegou para Jesus e falou, o que faço para herdar a vida eterna? Não é esforço seu, não é o que você tem que fazer para herdar. É a graça de Deus que vai lhe alcançar. A bondade e misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que você
vai ser. E todo aquele que Deus entregou a Jesus, nenhum ele deixou escapar. Mas Nicodemo não entendia essas coisas. Então Jesus Cristo começa a explicar a ele, vai explicando, versículo abaixo. Então Jesus fala, olha, o vento sopra, então Jesus vai usar as comparações de coisas que são terrestres. Ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus está falando por ali, olha, isso não é uma coisa que depende de você, é coisa que vem do céu, uma coisa especial. É algo miraculoso que vai acontecer com aqueles que realmente são chamados por Deus, escolhidos por Deus. É algo diferenciado que não é pela sua mera força humana, o seu mero querer humano. É você ouvir a palavra e aí o Espírito Santo trabalhar, lhe convencer que realmente você precisa melhorar ainda mais. E o que Jesus Cristo aqui usa aqui, essa comparação muito interessante. O vento sopra onde quer, ouves outra voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Eu sou professor de física, estudo muito essa parte da ciência. E uma vez, eu conversando com um amigo meu que é piloto de helicóptero, ele falando sobre isso, falou, olha, nós levantamos voo e não tem como prever de onde o vento vem. A gente está viajando tranquilo aqui, tá, daqui a pouco, pá, dá aquela jorrada de vento, pega a gente de surpresa, tem que pegar, parar, tentar controlar o helicóptero. E se o negócio for feio, muitas vezes nós temos que parar, procurar um local para aterrissar, esperar o vento passar para tentarmos voo novamente. Em pleno século XXI, a ciência não é capaz de dizer de onde o vento vem, pegar momentaneamente. E Jesus afirmou isso aqui, naquela época. Jesus, o Filho de Deus, conheceu de todas as coisas, né? Então, quando a gente olha essas coisas aqui e vejo toda a tecnologia hoje, não é possível prever de onde vem o vento. Jesus usou muito bem algo que é duradouro. A palavra de Deus é eterna para aquela época e para a nossa época e para a geração futura ainda. Então, muito interessante isso. Então, aqui o versículo 9, lhes perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Jesus teve misericórdia dele, Jesus acudiu e falou, tu és mestre Israel, não compreende estas coisas? Falou, Nicodemo, você é o bambambam, é o cara que explica as escrituras, que sabe, que conhece, e não entende do que eu estou falando com você. Ali Jesus botou ele em xeque e falou, não adianta nada desse ritual todo, esse ritual, esse compromisso, esse legalismo seu, se a essência do amor você não pratica. E aí a gente vai falar com ele novamente, tu és mestre Israel, não compreendes estas coisas? É o versículo 11 agora. Em verdade te digo, ou seja, olhe, preste atenção no que eu estou te dizendo, que nós dizemos o que sabemos. Então, pelo desconhecimento de Nicodemos para Jesus, Jesus falou, olha, você não sabe nada disso, você desconhece totalmente aquilo que é o reino de Deus, não é? Ele falou aqui, ó, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? No início aqui do texto, Nicodemos vai, reconhece Jesus como mestre, como rabi, diz que quem faz aqueles sinais só pode ter vindo de Deus. Então, ele concorda com tudo. Como tem hoje muitas pessoas que falam, não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, realmente, Deus existe, criou todas as coisas, Filho de Deus. Ele repete essas coisas, não nega isso aí, mas ainda não houve uma transformação interna. Tem uns que blasfemam, que Deus que nada, que Jesus Cristo que nada, negócio de Filho de Deus, não sei o quê. Tem uns que falam assim, como diz no popular, chutam um pau da barraca, né? Pá! São escarnecedores, que a Bíblia chama escarnecedores, fazem piadas com Deus, com Jesus Cristo, não sei o quê,
levam na brincadeira, na desonra ao ser celestial. Mas tem outros que não. Não. Tem Deus, Criador de todas as coisas, aquilo ali, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquilo ali. Mas ele não entendeu ainda, não teve aquela essência. Quem é Jesus Cristo? O que é que Jesus Cristo mudou minha vida? O que foi, como era a minha vida antes de conhecer Jesus e o que é a minha vida após realmente ter um verdadeiro encontro com Jesus. Então é algo que nós devemos parar para refletirmos, não é? Precisamos refletir nisso aí. Tem pessoas que são presas, não, para eu ir para o céu eu tenho que me batizar. Se eu não for batizado, eu não sou salvo. A salvação não é por batismo. A salvação não é para você frequentar um grupo religioso. Ah, que eu sou presbiteriano, ah, que eu sou batista, sou adventista, que eu sou católico. A salvação é algo que é dado pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Está lá em Efésios, não é isso? Escrito, mediante a fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir de quê? Da palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos convence que realmente precisamos mudar a nossa maneira de ser e adorar o Deus Todo-Poderoso, o texto continua dizendo que isso é a coisa dada por Deus para que ninguém vá se gloriar, dizer, eu consegui a salvação. É pela graça. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário foi de graça. Não é preciso você fazer nada assim, eu vou ter que pagar uma promessa, eu vou ter que fazer isso para poder ter a salvação. Eu preciso me batizar. Se eu não for batizado, eu estou fora, não estou salvo, estou fora da fila ali. Na hora, estou fora. Não. O batismo é naquele significado. Você foi batizado no momento que o Espírito Santo lhe convenceu, você foi batizado no corpo de Cristo. Significa, você agora está matriculado, como se você fosse matriculado numa escola, você agora faz parte do corpo de Cristo. Aí você foi batizado, realmente no corpo de Cristo. Porque salvação só por intermédio de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho. Quer você aceite, concorde ou não, é assim. Se eu discordar e não crer que vai mudar o que está escrito, o que está escrito na Bíblia aqui, é verdade. Então, algo que nós precisamos afirmar com clareza é isso aqui. Então, quando você faz o batismo nas águas, ali a imersão, ou faz ali a aspersão, ali você está publicando as pessoas, falando, olha, como a água é o símbolo da limpeza, essa água que está sendo colocada sobre mim aconteceu no meu interior. Eu fui limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Porque naquela cruz do Calvário, quando Jesus Cristo brada, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, toda a ira de Deus do pecado foi jogada em Jesus Cristo. E em nosso lugar, ele padeceu pelos nossos pecados. Você pode até ter conhecimento disso, mas você aceitar isso só pela ação do Espírito Santo. Ele que te convence disso, você fala, obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Como tu foste bom. Eu nada merecia disso, senão um castigo. E tu me deste a salvação. Além de me dar a vida, eu poder contemplar a beleza da tua natureza, tu ainda me deste a salvação. Aí nós agradecemos e nós aí começa a nossa vida a ter sentido. Quando eu venho a um templo, orar a Deus, ouvir a mensagem dele, cantar corinhos, eu canto com emoção, eu canto com ênfase, porque o Espírito Santo tocou no meu coração. E é diferente entre só você estar ali e ver, assistir um culto, olhar, ler, acompanhar a leitura, ouvir, cantar os corinhos, cantou, saiu, voltou do mesmo jeito. Você sai regenerado, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela toca nosso coração, ela nos convence. E nós só temos uma coisa, só agradecer. Agradecer a Deus por tudo. Por isso a palavra fala, por tudo dai graças. Então Jesus continua aqui com ele aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem,
que está no céu. Ele fala, olha, ninguém foi ao céu, ninguém pode dizer que é o céu. Eu vim do céu. Eu sou o milagre. Eu desci do céu, encarnei aqui, estou no meio de vós. Eu sei o que é o céu. Eu estou falando isso, estou revelando o que o Pai mandou. O Pai me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Eu estou revelando a vocês. E é necessário que eu vá padecer naquela cruz para que vocês sejam salvos. E ele usa aqui uma comparação, que está aqui no versículo 13, e depois no 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, como era um doutor da lei, ele conhecia a história dos seus antepassados. E ao serem libertados do cativeiro do Egito e passaram pelo deserto, no momento que eles ficaram também com rebeldia contra Deus, serpentes atacaram e começaram a matar o povo. E o povo gritou. E Deus falou para Moisés, Moisés, constrói uma serpente de bronze. Coloca ela picada no local. E todo aquele que for picado da cobra, ao olhar para essa cobra de bronze aqui, não morrerá. Será poupada a sua vida. Então, ele conhecia isso aí, o significado. Então, quem não cresce que se olhasse para aquela cobra ali, não seria salvo, ia ter salvação ali, ia morrer. Então, levou a picada de cobra, então vai morrer. Se você olhar ali, você vai viver. Então, a pessoa olhava e vivia. Aqueles que creram, olharam e viveram. Os que não creram, morreram. Então, Jesus fala com Nicodemos, você conhece a história do meu povo, você conhece o que aconteceu. Da mesma maneira como as pessoas tiveram que olhar para aquela cobra para não morrer, eu vou ser pendurado no madeiro, vou para uma cruz. E ali, todos que olharem para mim também serão poupados, herdarão a vida eterna. Esta é a mensagem que Jesus Cristo está passando ali para Nicodemos, usando a comparação da representação do Antigo Testamento, porque ela, como ele representava, era uma projeção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que seria? Então, até hoje, todo aquele que olhar para Jesus Cristo, crendo que ele é o Filho de Deus, e para você crer, é necessário a ação do Espírito Santo. Aí você terá salvação. Não só a salvação material, mas a salvação espiritual. E a grande promessa que tem, que naquele tempo, lá no deserto, as pessoas eram poupadas a vida. E Jesus Cristo prometeu, se você está em mim, nenhuma condenação há contra aqueles que estão em mim. Então você também receberá a vida eterna, ainda que morra. Quando vier buscar minha igreja, os sepulcros se abrirão e vocês surgirão com corpos transformados na minha presença. E os que estiverem vivos também terão seus corpos transformados e juntos subirão e encontrarão comigo nas nuvens, nos céus. É uma promessa de Jesus Cristo. Então, a representação no deserto daquela cobra, a representação da cruz do Calvário, quando nós olhamos para Jesus Cristo e cremos nele, somos libertos, somos salvos. Salvação. Jesus Cristo veio para dar a salvação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E por isso nós damos graças. E o versículo 16, que é o versículo final daqui, ele é uma síntese do Evangelho. O que é o Evangelho? É a libertação nossa por completo. Jesus mandou, ide a todo mundo e anunciai essa palavra a todas as pessoas. Ele não manda você forçar ninguém. Anuncie. Porque aqueles que forem meus ouvirão a minha palavra e voltarão para mim. Porque o Espírito Santo o convencerá. E aqui o versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta é a diferença. Essa é a conclusão que nós temos aqui. E eu pergunto para vocês hoje que estão me ouvindo: vocês já tiveram um verdadeiro encontro com Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? O que é que ele fez na sua vida? Quem era você antes de conhecer Jesus?
e agora que já conhece a Jesus. E se você não conhece, venha a Ele sem demora, porque Ele está de braços abertos a esperar que vocês cheguem até Ele. Porque pelo amor tamanho de Deus, amor de tal maneira que deu a Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo. Amém. E dando encerramento ao nosso trabalho de hoje, vamos aqui juntos falarmos aqui a oração que Deus mandou para os seus filhos por intermédio de Moisés. Está em Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.